Olá, seja bem-vindo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu vou falar sobre análise do sistema de medição. Muitas empresas não sabem a complexidade que envolve um sistema de medição. Eu vou falar sobre um exemplo real de um dos tipos de sistema de medição, que é o RR, reprodução e repetição. Eu vou mostrar também onde que o RR se encaixa dentro da metodologia DMAIC. Nós vamos falar sobre tamanho amostral, nós vamos falar sobre planejamento da coleta de dados, resultados e análise utilizando a ferramenta do Minitab. Após a geração dos resultados pelo Minitab, você ficará surpreso com a quantidade de análises que pode se fazer. No final do vídeo, eu vou mostrar como que esses projetos são interpretados pelas grandes empresas e como que uma análise de um sistema de medição bem feita afeta o resultado de uma empresa inteira. O conteúdo de hoje é um conteúdo muito técnico e a gente vai entrar profundamente em todas as análises que podem ser geradas através dos resultados do Minitab. Então eu convido você a assistir ele até o final, tem um raciocínio incremental e no final a gente vai falar sobre os projetos dentro das empresas. Vamos iniciar o nosso conteúdo de análise do sistema de medição. É importante que saibamos o que é o sistema de medição. O sistema de medição ele é uma das etapas da metodologia DMAIC, que é uma metodologia utilizada para a resolução de problemas complexos com base em estatística. E o seu nome é definido pela sigla que inicia cada uma de suas etapas, sendo de define, que é de definir, measure, que é de medição, analyze, que é de análise, improve, que é de melhoria, e control, que é de controle. O nosso sistema de medição ele está na etapa measure. E é importante a gente validar o sistema de medição dentro de um projeto DMAIC antes da gente coletar os dados, para saber se os dados serão confiáveis. Caso contrário, os dados serão inúteis para qualquer tomada de decisão. Após a validação do sistema de medição, seguiremos com a etapa de análise, onde, através do brainstorming e a utilização do diagrama de Ishikawa, o famoso diagrama de espinha de peixe, serão elencadas as causas que regem a variação do processo e, por fim, acabam causando o problema a ser atacado. Essa é a visão tradicional do diagrama de Ishikawa, em que nós temos os 6 M's, sendo mão de obra, materiais, meio ambiente, máquina, medida e método, e aqui na frente o problema que está sendo atacado. É importante dizer que a gente valida o nosso sistema de medição, pois dentro do nosso próprio sistema de medição, que é a categoria medida do diagrama de Ishikawa, também tem intrinsecamente um outro conjunto de categorias que regem as causas de variação do seu sistema de medição. O entendimento da análise do sistema de medição ficaria muito complicado se utilizar somente a teoria. Portanto, vamos utilizar um estudo de caso para facilitar e entender cada uma das etapas da análise do sistema de medição. O estudo escolhido foi: o que está causando a variação dimensional nas peças produzidas? Isso faz parte de um projeto para a melhoria do processo em que não se descobria o que estava causando a variação dimensional nas peças produzidas de uma determinada empresa. Inclusive, para complementar, foi feita a manutenção completa do equipamento e a calibração do instrumento, porém o mesmo continuava a gerar peças defeituosas. Basicamente, esse era o problema que a empresa queria atacar. Não era sabido o porquê que as peças estavam sendo produzidas com o dimensional incorreto. Vamos agora para a parte prática da nossa análise do sistema de medição. Essas são as informações que nós temos do nosso sistema. O dimensional das peças é um dado contínuo, a tolerância é mais ou menos 2 milímetros, o instrumento utilizado é um paquímetro digital centesimal, com precisão de 0,01 milímetro, como esse mostrado aqui na foto ao lado. Para a medição dessas características conforme os dados apresentados, nós faremos uma análise de RR cruzado, em que será identificada a variação da repetição
e da reprodução. Isso significa que nós vamos comparar as medidas de um operador contra ele mesmo e de um operador contra outros operadores. Para isso, é importantíssimo que o planejamento do experimento abranja toda a variação do seu sistema de medição. Então, foi escolhida uma quantidade de peças 6, e essas peças têm variação de tamanho, de modo a absorver toda a variação do processo. Quantidades de operadores 3. Neste caso, eram 3 os inspetores responsáveis pela coleta de dados e 3 medições para cada operador. O planejamento da coleta de dados mostrado anteriormente, ele vai servir para que nós possamos comparar o cenário antes, que na verdade é o cenário atual que se encontra no nosso sistema de medição, e caso ele não seja aceitável, a gente tome as ações necessárias e depois repita a coleta de dados com o mesmo padrão para podermos comparar com o cenário depois, que é o cenário após a conclusão das ações de melhoria do nosso sistema de medição. Vamos então iniciar a análise do cenário antes. Após a coleta de dados, conforme o planejamento apresentado previamente, nós devemos chegar em algo desse tipo. Peça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as medições do operador João e aqui os resultados obtidos. E assim para o operador José e para a operadora Maria. Essa é a base de dados para fazer a análise do sistema de medição atual. Esses dados eles foram colocados dessa maneira para facilitar a coleta. Porém, quando formos gerar a análise utilizando o Minitab, é importante transformar esses dados num formato empilhado. Então, nós colocaremos todas as medições do José, todas as medições do João e depois todas as medições da Maria. Ou seja, nós teremos somente 3 colunas. Uma coluna chamada peça, uma coluna chamada operador e a coluna com os valores coletados. Agora vamos para a parte prática da análise do sistema de medição. Então, com o Minitab aberto, você vai copiar os dados no formato empilhado aqui na worksheet. Ele vai ficar dessa maneira. Vai ter as 3 colunas aqui com todos os dados coletados. Depois disso, a gente vai lá no Stat, acabou saindo cortado aqui, porque senão o texto ficaria muito pequeno. Ferramentas da qualidade, estudos de medição, estudo de medição RR cruzado. E vamos selecionar ele. Vai abrir esta janela de pop-up. Então, nessa caixinha aqui, números de peça, você vai dar 2 cliques aqui do lado esquerdo, onde vai estar escrito peça. Em operadores, você vai dar 2 cliques em operador. E aqui em dados da medição, vai dar 2 cliques na coluna valor. E aí vai ficar desta forma. Depois de preenchida essa parte, a gente vai clicar em informação do estudo de medição. Vai abrir essa tela e a gente vai preencher de acordo com os dados solicitados. Então, o nome do sistema de medição, RR cruzado, data do estudo 2019, você pode pôr a data em dia, mês e ano, no formato que você desejar. Reportado por Denis Nicolai, tolerância do medidor, a informação do nosso processo, mais ou menos 2 milímetros, e diversos, e eu coloquei aqui que é o cenário antes. Agora vamos preencher a aba Opções. Então a gente clica no botão Opções, vai abrir essa janela, vamos colocar 6, número de desvios padrão, especificação superior menos especificação inferior. Então, aqui a gente colocou 4, por quê? Porque é mais ou menos 2 milímetros. Então, mais 2 menos menos 2 vai dar 4. Essa é a nossa tolerância do processo. E aí o alfa, para remover o termo de interação, 0,05 por padrão. E aqui você pode pôr o título Análise do Sistema de Medição. Depois, vamos clicar no botão Intervalos de Confiança. Vai abrir esta janela.
a gente vai deixar ticado aqui, selecionado o checkbox, incluir intervalo de confiança, nível de confiança de 95%, bilateral nesse caso. A gente vai clicar em OK. Agora nós vamos para a análise preliminar do nosso sistema de medição, que é a análise gráfica. É importante ressaltar que a análise gráfica não é suficiente para tomarmos a decisão sobre o nosso sistema de medição. Nós vamos tirar muitas conclusões, você vai ver que é interessantíssimo tudo que se pode concluir com base na análise gráfica, porém nós vamos validar com base no Session, que são os valores apresentados pelo Minitab. Portanto, a parte gráfica já nos mostrará de onde devemos desconfiar que está vindo a fonte de variação do nosso sistema de medição com base nos dados apresentados no Session. Aqui no cabeçalho nós vamos ter todos os dados que nós preenchemos, RR cruzado, data do estudo, informado por Denis Nicolai, tolerância e diversos antes. E a gente vai ter alguns gráficos, né, são no total aqui 6 gráficos sendo exibidos numa mesma tela. Tá? Então a gente vai ter componentes de variação, carta R por operador, carta X barra por operador, valor por peça, valor por operador, interação de peça-operador. Vamos agora tirar as nossas primeiras conclusões com base na parte gráfica apresentada do resultado da nossa análise do sistema de medição. Aqui no primeiro gráfico, componentes de variação, a gente pode perceber que a cor azul seria percentual de contribuição, a cor vermelha, percentual da variação do estudo e a cor amarela, percentual da tolerância. Nesse gráfico é importante que a maior contribuição seja do componente peça a peça. Então a gente aqui teria RR da medição, o percentual de variação pela repetição e o percentual de contribuição da variação do estudo pela reprodução. O que isso significa? Significa que as amostras de peças que foram selecionadas para a realização do estudo, elas abrangem a maior parte da variação do processo. Isso significa que foi uma boa amostragem. Agora vamos analisar a carta R por operador. Então, aqui nós temos a amplitude amostral e aqui nós temos o operador João, que vem até essa linha tracejada. Então, esses daqui são os dados do João. O operador José, esses são os dados do José. E a operadora Maria. E esses daqui são os respectivos dados da Maria. Aqui embaixo nós temos as peças que eles mediram. Então, a peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, peça 5 e peça 6. E assim para os demais. A linha vermelha aqui é o limite inferior de controle. E a linha vermelha superior, limite superior de controle. E aqui é a amplitude média, né, de todos eles. Então, a peça 1, né, como o João realizou 3 medições, é a medição maior menos a medição menor. Então, é a diferença, né, a maior diferença entre as medições do João. Na peça 2, a mesma coisa. Na peça 3, a mesma coisa. E assim para todos eles. Então, é assim que esse ponto desse gráfico é gerado. O que nós podemos concluir com base nesse gráfico? Nós podemos concluir que o João teve a maior variação, né, a maior amplitude na medição da peça 1 e da peça 2. Peça 3, 4 e 5, né, todos eles tiveram basicamente aqui as mesmas medições. Né? E o José também teve a maior variação dele aqui na peça 2 e a Maria também teve a maior variação na peça 2. Todas as amplitudes estão dentro dos limites de controle e nessa primeira interpretação o João ele é mais inconsistente, ou seja, ele tem uma variação maior nas medições dele, e a Maria ela parece ser mais consistente. Agora vamos na carta X barra por operador. Então aqui nós temos a média amostral. Aqui embaixo nós temos as peças, similar ao gráfico anterior. E aqui nós vamos ter a média e os limites. É como se fossem esses 3 dados aqui, né? Limite superior, né? A linha média e o limite inferior, tudo junto. Por que ele ficou tudo junto?
é até ideal que para esse gráfico fique dessa forma. Significa que aqui a média das medições da peça 1 está em torno de 100 milímetros, a média da peça 2 em torno de 100 milímetros, que era o dimensional das próprias peças, média da peça 3 aqui, 480 mais ou menos, né? E aqui varia um pouquinho menos, 450, né? Tô fazendo por aproximação com essa linha aqui, né? Com o eixo das ordenadas aqui. Então, é importante que essa variação do peça a peça, que a gente viu aqui no primeiro gráfico, ela é refletida na média de todas as medições. O que podemos concluir? Que nós temos a peça 1 e 2, sendo as menores peças do estudo, e as peças 3, 4, 5 e 6, sendo as peças de maiores dimensões do estudo. Podemos perceber que o perfil das médias de todos os operadores aqui, eles parecem bem convergentes, tá? Então, não tem nenhum operador aqui que já apresenta algum vício ou que mede diferente alguma dessas peças aqui. Agora nós vamos ver o valor por peça. Então, aqui nós temos a peça 1, a peça 2, a peça 3, peça 4, peça 5 e peça 6. Esse ponto ele representa todas as medições de todos os operadores mais o símbolo da média. Nós não temos os pontos visíveis aqui em função da diferença do dimensional entre as peças menores e as peças maiores. Se as peças fossem todas com uma dimensão mais próxima aqui, né, nós não tivéssemos essa escala tão grande, provavelmente nós conseguiríamos enxergar alguns pontinhos, que seriam a diferença entre as medições dos operadores. Então, pela precisão dessa escala, os pontos se sobrepõem, né? Aparentemente é essa a conclusão. Então a gente vê que todos eles mediram basicamente aqui bem parecido, né? E aí as médias das peças acompanham as medições de todos os operadores aqui. No gráfico valor por operador é apresentado um box plot de cada um dos operadores, com todas as medições realizadas por cada operador. Então aqui a gente vê que tem o segundo quartil e o terceiro quartil, pegando o dimensional das peças, né? Então vai de 100 a 500 aqui quase. Essa daqui é a mediana, né? Então por que a mediana ela está tão para cima? Porque somente a peça 1 e 2 é que tem dimensional menor, e as outras peças 3, 4, 5 e 6 acabam levando essa mediana mais para cima. E aqui nós temos a linha média. Tá? Então todos eles são conectados. Como o perfil do box plot do João, do José e da Maria, eles são bem parecidos, né? E a gente vê que aqui tem uma linha horizontal de todas as médias, pode-se concluir, nesse primeiro momento, que não se tem diferença entre os operadores. Este último gráfico vai mostrar interação de peça versus operador. Aqui do lado esquerdo nós temos a média, que é representada cada cor por um operador. Então aqui são as médias de cada operador e aqui embaixo a peça. Então na peça 1 nós temos a cor verde sendo a média das medições da Maria, a cor vermelha sendo a média das medições do José e a cor azul a média das medições do João. Como todas elas se sobrepõem em todas as peças, é possível afirmar nesse primeiro momento que não há interação de peça versus operador, ou seja, nenhum operador tem maior facilidade para medir determinada peça do que outro operador. Isso vai de acordo com a conclusão que a gente tirou do valor por operador no gráfico anterior. Então, se algum operador, por exemplo, se o João ele tivesse dificuldade para medir a peça 1, provavelmente estaria aqui para cima as medições da média dele, né, fora desse perfil que foi apresentado aqui. Finalizada a etapa da análise gráfica, conforme eu disse antes, o que vai valer de verdade é a análise dos dados no session do Minitab, que é essa parte que eu estou trazendo aqui. Então, ele começa trazendo para a gente o título e os dados que a gente preencheu, né? Então esse daqui é o antes.
E aí ele traz já a tabela ANOVA com 2 fatores com interação. A ANOVA é uma análise de variância que compara as médias. E como esse conteúdo é bem técnico, eu não vou explicar cada um dos campos. Eu vou somente destacar os campos que mais chamam a atenção para a gente deixar essa explicação mais dinâmica. Então, nessa primeira tabela da ANOVA com 2 fatores com interação, vamos analisar o valor P. Então, nós estamos usando um alfa de 5% e é importante identificar quais são os fatores que temos o valor P menor que 5%. Então, nós vemos que para peça ele é menor que 5%, operador ele é maior que 5%, né, 0,87%, 87%, é bem maior. E o que chama mais atenção aqui é o peça operador. Por quê? A coluna F ela vai mostrar se os efeitos operador, peça ou interação entre operador e peça são estatisticamente significativos. Então nós temos que a peça, né, a variação da peça é estatisticamente bem significativa, né, é a maior parte aqui do componente, e a interação peça-operador, que o P também acaba se mostrando menor que 5%. Então aqui já é o primeiro indício de onde a gente deve mirar. Depois temos RR da medição, componentes de variância. Aqui é bem simples de visualizar, então nós temos que peça a peça ela é a principal componente da variância da nossa análise do sistema de medição. E aqui traz a tolerância do processo, que é 4. Então, justamente porque a gente pegou uma amostra de peças com uma grande abrangência, né, peças pequenas e peças com tamanho bem maior, acaba sendo o principal contribuinte dessa variância. Agora aqui nós temos as avaliações das medições. Então, total do RR de medição, essa linha aqui, ela continua para cá, né? Então é como se fosse tudo na mesma linha. Então a gente tem a componente de repetição, de reprodução, o operador, a interação operador-peça e peça-peça e a variação total. Antes de analisar estes dados, é importante que nós verifiquemos o número de categorias distintas. O que é o número de categorias distintas? Ele é quem define se o nosso sistema de medição tem a capacidade para distinguir intervalos não sobrepostos. Mas o que isso significa? Se o número de categorias distintas fosse 2, o nosso sistema ele era capaz de diferenciar somente 2 intervalos, por exemplo, baixo e alto. Se fosse 3, ele distinguiria 3 intervalos, pequeno, médio e grande, por exemplo. É indicado que ele seja maior que 4. Então, se ele for de 5 para cima, significa que nosso sistema é capaz de discernir os grupos dentro dos dados do nosso processo. Vamos analisar, então, os dados importantes aqui para a tomada de decisão. Utilizaremos a coluna percentual de tolerância. Aqui nós podemos verificar que a componente de repetição tem uma maior contribuição na variação de 33,77%. E a componente de reprodução contribui com 24,8%, sendo esse valor o resultado da interação entre operador-peça. O que isso significa? Significa que os operadores eles têm mais facilidade ou mais dificuldade para medir determinadas peças. Ou pode ser facilidade para medir as peças menores ou facilidade para medir as peças maiores. Então isso é que simboliza essa operação. Vamos utilizar o valor de 41,60 para comparar com o nosso índice. Esse índice aqui ele é de acordo com as diretrizes da IAG, que é o Grupo de Ação da Indústria Automotiva formada por Chrysler, Ford e GM. Então ele diz aqui que se o sistema de medição tiver uma variação menor que 10%, ele é aceitável. Entre 10% e 30%, o sistema de medição é aceitável dependendo da aplicação, custo do dispositivo de medição, custo do reparo ou outros fatores. Então aqui ele já não é uma decisão binária, ele pode considerar outros fatores para a tomada de decisão. E se ele for maior que 30%, o sistema de medição não é aceitável, deve ser aprimorado. Isso significa que grande parte da variação do processo é resultado de um sistema de medição ruim. Por exemplo, imagine que nós estamos medindo uma característica em que o nominal seria 100 mm
e nós temos a tolerância de mais ou menos 2 milímetros. Então isso seria aceitável. A peça foi fabricada com o valor de 101 milímetros, esse é o valor real da peça. Porém, com este sistema de medição que tem uma variação de 41,60, indica que a gente pode atribuir à dimensão da peça uma variação de até 1,66 milímetros. Ou seja, a peça tem 101 milímetros. A partir deste sistema de medição, é possível encontrar 102,66 milímetros para aquela característica. Isso incorreria no erro de reprovar uma peça que está boa. Como nós pudemos observar, a condição do antes do nosso sistema de medição é inadequado, pois tem uma variação maior do que a variação aceitável. Dito isso, é importante ressaltar que foram tomadas as ações a partir de análises, testes e melhorias no sistema de medição para a geração do depois. E agora nós vamos ver a seguir quais foram os dados utilizados para a análise e qual o resultado do sistema após a melhoria do mesmo. Após a melhoria do sistema de medição, foi feita uma nova coleta de dados seguindo o mesmo padrão da coleta do antes, ou seja, dados aleatórios, peças de 1 a 6, os mesmos operadores, e esse é o resultado da coleta de dados. E agora nós vamos repetir as mesmas etapas do antes para que possamos analisar o nosso sistema de medição após a melhoria. Então nós vamos no Minitab, ferramentas da qualidade, estudos de medição RR cruzado. Vamos preencher números de peça com peça, operadores com operador, dados da medição com valor. Vamos preencher as informações do nosso estudo de medição e agora o estado depois. Colocar a especificação superior menos a especificação inferior de 4. Incluir os intervalos de confiança, 95% e bilateral. E agora vamos para a análise gráfica preliminar. Como vimos no cenário antes, essa análise preliminar vai seguir os mesmos conceitos. Em componentes de variação, podemos observar que peça a peça é a maior contribuinte da variação, o que significa que a amostra de peças se mantém com a abrangência. Carta R por operador. Então, aqui, diferente do primeiro gráfico que a gente gerou do cenário antes, nós já podemos observar de cara que os operadores aqui têm uma melhora, né? Eles têm uma amplitude menor do que apresentaram no cenário antes. E se você perceber, graficamente aqui parece que é a mesma coisa, só que a amplitude era 0,3 do cenário antes, e aqui já é de 0,14. Então, além da amplitude cair por menos da metade, eles ainda estão sendo mais consistentes nas suas medições. A carta X barra por operador mostra que todos eles têm o mesmo perfil aqui, né? E extrapola os limites porque nós temos peças muito pequenas, em torno de 100 milímetros, e peças muito grandes, em torno de 400 e 500 milímetros. O valor por peça também se manteve como no cenário antes, devido à dimensão das peças, nós não conseguimos enxergar os pontos, né? Então parece que tudo se sobrepõe aqui, mas é em função dessa escala aqui, pelas peças terem uma grande variação. Valor por operador, aqui nós temos os box plots de cada um dos operadores e a análise se mantém como no cenário antes. Então a mediana aqui ela é defasada da parte central porque as peças em sua maioria têm as maiores dimensões, né? Então isso acaba levando a mediana lá para cima. As médias são ligadas por uma linha horizontal aqui, então podemos afirmar que não temos diferença entre os inspetores. E interação de peça-operador, também devido à escala, nós não conseguimos visualizar nenhuma interação logo de cara na parte gráfica, né? Os dados praticamente se sobrepõem
mas devido a essa amplitude menor, né, é natural que esse gráfico também ficasse mais conciso, né, com os pontos todos mais agrupados aqui um próximo do outro. Agora, no Session do Minitab, é que nós vamos validar os reais resultados da nossa análise do sistema de medição do cenário depois. Então, aqui são apresentados os dados do estudo, RR cruzado 2019, formado por Denis Nicolai, tolerância mais ou menos 2 mm, e diversos aqui o cenário depois. Tabela nova com 2 fatores com interação. Nós temos aqui o valor P, então menor que 5%, que é o nosso alfa. Nós temos a interação de peça-operador e peça, que são estatisticamente significativos. Em componentes de variância, temos que 100% da variância é de responsabilidade do dimensional de peça a peça. Tolerância do nosso processo 4 mm. Então, em avaliação das medições, vamos na coluna percentual de tolerância. Temos que a repetição é responsável por 11,31%, a reprodução em função da interação operador-peça representa 15,39%. Isso nos dá um resultado de 19,10% de variação do cenário depois, que foi alcançado após as melhorias do sistema de medição. E o nosso número de categorias distintas, que é maior que 5, ele permanece muito bom. Vamos então à conclusão da análise do nosso sistema de medição. Então, no cenário antes, a variação total do nosso sistema de medição era de 41,60%. Comparando com os critérios da IAG, ele se encaixa na categoria maior que 30%, portanto, o sistema de medição não é aceitável e deve ser aprimorado. Após as ações de melhoria do sistema de medição, foi repetido o experimento e gerado o cenário depois, e a variação total apresentada foi de 19,10%, se enquadrando entre 10% e 30%. Portanto, o sistema de medição é aceitável dependendo da aplicação, custo do dispositivo de medição, custo do reparo ou outros fatores. Vou ressaltar que esse aqui é um exemplo real e essas ações de melhoria elas tiveram zero investimento. Portanto, foi um grande avanço enquadrar o sistema de medição entre 10% e 30%. Em termos práticos, a variação anterior ela poderia apresentar até 1,16 milímetros de erro no dimensional da peça que estava sendo medida. Ou seja, uma peça que deveria ter dimensão nominal de 100 milímetros e tolerância mais ou menos 2 milímetros, e essa peça foi fabricada com 101 milímetros, em função da variação do sistema de medição, essa peça poderia ser encontrada à medida de 102,66 milímetros, tomando a decisão de reprovar uma peça que estava boa. Após a melhoria do sistema de medição, essa variação ela passa a ser até 0,76 milímetros. Portanto, utilizando o mesmo exemplo de uma peça que foi fabricada com 101 milímetros, poderia ser encontrado 101,76 milímetros, sendo menor que a tolerância máxima de 102 milímetros. Portanto, a peça ela seria considerada aprovada. Óbvio que esse sistema ainda não é o ideal, porém ele já é melhor do que o sistema anterior e isso incorre em menos erros de reprovar peças boas ou aprovar peças ruins. Isso incorre em custos, retrabalho e insatisfação do cliente. Como pudemos ver no conteúdo, a análise do sistema de medição ela deve ser bem feita, deve ter abrangência e a amostra deve representar toda a sua população. A condição do seu sistema de medição ele é determinante para que a empresa possa incorrer nos erros de rejeitar uma peça que está boa ou aprovar uma peça que está ruim. Muitos projetos que eu já fiz em várias empresas acabaram morrendo após a análise do sistema de medição, porque a peça não tinha defeito,
A empresa não sabia como medir aquela característica. Isso incorria em custos como manutenções excessivas de equipamento, compra desnecessária de ferramental, excesso de treinamento de colaboradores, excesso de retrabalho em peças, insatisfação do cliente e retrabalho em várias outras áreas administrativas, parte logística, envio, recebimento, emissão de nota fiscal. Ou seja, se você não conhece o seu sistema de medição, não adianta medir. Se você veio até aqui, muito obrigado. Espero que você coloque algum comentário, sugira um conteúdo. YouTube você já sabe como funciona. Se quiser receber os conteúdos, ative todas as notificações, se inscreva. Porém, eu ficaria muito mais contente com algum comentário, seja ele positivo ou negativo, uma sugestão de conteúdo que eu possa trazer para vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.